Meus amigos, faltam 100 dias para a Copa do Mundo, isso mesmo, 100 dias para a Copa do Mundo, pouco mais aí de 3 meses para o maior evento da Terra. E a pergunta que fica é: seleção brasileira já tem uma cara? Quem são os rostos garantidos no Mundial dos Estados Unidos, Canadá e México? O Ancelotti tem aí entre 13 e 19 jogadores com um pé na Copa do Mundo, o que acaba fazendo com que sobrem pouquíssimas vagas. E a gente vai tentar aqui esmiuçar quem são esses garantidos, quem são os quase garantidos, e aí tem uma galera orbitando ali, se estapeando pelas últimas vagas. O fato é, o elenco é muito bom e o time está se arrumando. Eu não tenho nenhuma dúvida que o Brasil vai chegar na Copa do Mundo como um dos favoritos. Tem gente na frente? Tem, mas o Brasil está na briga, o Brasil está no bolo. E já ganhou Copa sendo menos cotado, vale lembrar aí. Portanto, mantenha a sua esperança. Fala moçada, beleza? O Bruno Formiga na área, nada mais convidando você a se inscrever no canal, tocar na notificação, deixar o seu like, seu dislike, comentar o conteúdo e compartilhar o conteúdo nos seus grupinhos de WhatsApp. Sem mais delongas, vamos falar de Copa do Mundo, porque faltam 100 dias para começar a Copa. Eu sei que rende um vídeo aqui para a gente falar, mas vai ter Copa? Porque o mundo está um caos, né? Neste momento, há a guerra entre Irã e Estados Unidos e Israel, que começa a escalar, né, para outros lugares, né? Porque você tem o Irã atacando países ali que tem bases americanas ali próximos, aí você já começa a ver alguns países europeus falando que vão começar a se precaver, a França falando que vai fazer parcerias com o Reino Unido e a Alemanha, enfim, a coisa pode ganhar outras dimensões. Aguardemos. Neste momento, faltam 100 dias para a Copa do Mundo. Pode até ser que não seja nos Estados Unidos, mas vai ter em algum lugar. Pode ser, inclusive, cá no nosso colo aqui, hein? Brincadeiras à parte, porque a FIFA não permite Copa do Mundo em países em guerra, né? Então, se ela usar isso para os Estados Unidos sai fora. Aí seria para onde? Para o Catar, que nesse momento também está no conflito. Doha foi atacado, né, pelo Irã. E a Rússia, que foi em 2018, também está em guerra com a Ucrânia já tem um tempo. Qual é o outro país que não está em guerra e que pegou a Copa do Mundo em 2014? O Brasil. Então vai que, né? Mas vamos lá. Devaneios deixados de lado, faltam 100 dias para a Copa do Mundo e a pergunta que fica é: quais são os jogadores que estão garantidos na Copa do Mundo? Bem, os jogadores eu não sei, mas no meu armário tem a Salah, o ex-Musk de Assalar. Isso aqui é aula, tá? É aula de sabor. Porque aqui, neste frasco, que aqui é o uniforme absurdo, tá? Elegância pura, tipo o Zidane aqui. Mas isso aqui a gente tá falando de jogador que entra e muda o jogo. Você sai com isso aqui, você vai chamar a atenção, mas sem ser aquela coisa espalhafatosa, vai ser do nível certo, porque você tem tom cítrico aqui, tem mistura de baunilha com cacau. Meu irmão, tem várias sensações em um mesmo perfume. Tô te falando, é camisa 10 que sendo titular ou saindo do banco, vai mudar o jogo. E eu já falei dele aqui algumas vezes. Neste momento, é o meu perfume preferido. E tem cupom de desconto para você, o link na descrição do vídeo ou no QR Code aí, você cai direto lá para comprar o seu X-Musk de Assalá com 15% de desconto. Bruno Formiga 15, é simples, tudo junto. Bruno Formiga 15, o 15 em número. Você coloca lá na hora de fazer a compra e vai ter 15% de desconto. Isso aqui, além de ser perfume importado e bom, é barato. Muito mais barato que você imagina. Porque você olha para isso aqui e você fala, não vou ter condições, né? Tá muito acima do tom. Perfume importado, vem lá do Marrocos, vai ser o olho da cara. Não é verdade. E essa é a grande graça dos perfumes de Assalá. É bom, fixação bizarra, assim, a gente tá falando de normalmente, os perfumes bons têm ali 12% de concentração. Aqui a gente tá falando na casa dos 20%. Então a fixação, a durabilidade é muito maior. Você passa de dia e vai ficar jogando até de noite. Fechou? Ex-Musk de Assalá. E agora vamos para o que interessa, né? Para os jogadores que estão garantidos na Copa do Mundo. Eu vou para a Copa do Mundo. Saiu esses dias a notícia lá na Folha de São Paulo. E este rapazinho estará comigo na necessaire. Tenha convicção disso. Vamos lá. É o seguinte, o GE. Globo fez a matéria, né, falando dos 100 dias. A seleção brasileira tem disputas abertas em todos os setores a 100 dias da Copa.
veja o panorama e começa falando do Neymar e tal. Alguns nomes estão muito consolidados, eu vou chegar lá já já. Confira abaixo um panorama, posição por posição, ver se eu concordo. O Alisson tem o caminho pavimentado para ser não só convocado como titular, e o Ederson, para mim, está garantido. Então, esses dois estão certos, por mais que a matéria aqui coloque sobre os três como candidatos, né? O Bento, o Ederson e o Hugo Souza. Eu acho que a briga é Bento e Hugo Souza, e ainda acho que o Bento leva vantagem em relação ao Hugo, mesmo o Hugo tendo esse aproveitamento fantástico nos pênaltis. Mas Alisson e Ederson, para mim, estão garantidos, e eu acho que o Bento é o terceiro goleiro. Mas pode ser que o Hugo surpreenda. Então, teriam dois nomes garantidos. Zagueiros, Marquinhos e Gabriel Magalhães, não só garantidos, como titulares. E o Militão seria um terceiro nome garantido, porém ele tem uma lesão grave no tornozelo. Ele sofreu essa lesão em dezembro, então ele ainda vai levar mais ou menos um mês em tratamento, ele vai voltar meio no limite. Se pegar ali o que o Ancelotti falou sobre condição física, pode ser que o Militão pague um preço e acabe ficando fora. Se ele estiver bem, ele vai. Então a lesão abre um asterisco para o Éder Militão. O Danilo, eu acho que ele perdeu um pouco de espaço, mas ele está ali na disputa, junto com o Alex Ribeiro, com o Fabrício Bruno, com o Léo Pereira, Beraldo e tal. Eu acho até que o Fabrício Bruno está melhor cotado do que muita gente aí, mas garantido, garantido mesmo, para mim, só Marquinhos e Gabriel Magalhães. Então a gente teria 4 nomes absolutamente garantidos. Nas laterais, eu só vejo garantidaço o Alexandro. Assim, apesar de Caio Henrique e Douglas Santos serem os que mais jogaram pela esquerda, 3 partidas cada, o Carlos Augusto também está na briga. Eu diria que hoje o cenário seria Douglas Santos e Alexandre, mas pode ser que a gente seja surpreendido. Eu acho que garantido só o Alexandre. E na direita, garantido, garantido mesmo, eu acho que não tem ninguém. Né? O Wanderson foi muito bem, foi o mais utilizado. O Wesley também foi muito bem e está voando lá na Roma, né? Apesar de estar jogando até numa função um pouquinho diferente. O PH perdeu espaço, hoje ele está disputando posição até com o Pumita lá no Vasco, então acho que o PH perdeu bastante protagonismo. Então, garantido, garantido, para botar a mão no fogo, só o Alexandre. Eu acho que o Wesley está muito lá, mas eu não garantiria, eu só cravaria o Alexandre, assim, né? E foram 10 laterais chamados pelo Ancelotti, então a disputa está muito em aberto ali. No meio-campo, Casemiro, Bruno Guimarães e Paquetá. Esses três aí, eu não vejo nenhuma possibilidade deles ficarem fora da Copa. E o Andrei foi cotado e convocado todas as vezes. Então o Ancelotti gosta muito dele, mas eu não coloco ele na casa do garantido. Eu acho que é Paquetá, Casemiro e Bruno Guimarães. Só esse. O Fabinho voltou para o radar e voltou bem. Aí você tem o Andréas Pereira, o Ederson, Gerson, João Gomes, Joelinton, tem agora o Marcos Antônio despontando, o Matheus Pereira do Cruzeiro, enfim, tem um monte de gente. Mas garantido mesmo, eu acho que só esses três, Paquetá, Casemiro e Bruno Guimarães, o que nos daria aí 8 nomes, né? Garantidos até agora. E no ataque, tem muita gente brigando por posição, tem muitas incertezas, a matéria inclusive trata aí o Neymar como uma delas, mas alguns são nomes certos, né? O Estevão, Matheus Cunha, Rafinha e Vinícius Júnior. Esses aqui eu acho que estão muito garantidos. O João Pedro também está muito bem, quase lá. O João Pedro tem muita possibilidade. Acho que o Endrick vai acabar sendo convocado agora, mas vai precisar mostrar serviço. E aí você vai ter mais umas 2, 3 vagas ali na porradaria. Lembrando alguns nomes aqui, podem atuar no meio campo. O Rafinha pode ser convocado como meia. O Matheus Cunha pode ser convocado como meia, como já aconteceu, inclusive, na gestão do Ancelotti. E, eventualmente, se o Neymar convocado, pode ser que ele apareça nesse bolo aí também. Mas então a gente, acho que garantido, com bola de segurança mesmo, a gente teria 13 nomes muito garantidos. E aí, se a gente olhar o Militão, o Wanderson, o Wesley, o João Pedro, aí você chegaria ali na casa dos 17, 18 nomes cravados, lembrando, serão os 26 convocados, então ainda tem algumas disputas em aberto aí, né, como disse a matéria, em basicamente todas as posições, todas as funções, né, no gol, nas laterais, na zaga, no meio, no ataque, enfim. A uma altura dessa, olhando lá as convocações do Tite, por exemplo, para as 2 últimas Copas, uma altura dessa a gente já estava ali com 19, 20, 21 nomes basicamente garantidos. Mas foram trabalhos mais
longos e consolidados, né? O Tite em 18 ele assume em 16, então ele tem um tempo muito maior do que o Ancelotti, e depois ele fica para o ciclo de 22, o que só fez com que ele tivesse ainda mais segurança para ir montando o time ali para a Copa do Mundo do Catar. Então é totalmente diferente do Ancelotti. É compreensível que o Ancelotti tenha muitas brechas ali. Eu acho até que ele resolveu muito rápido algumas demandas e resolveu muito rápido alguns problemas. Tanto que o Brasil melhorou enquanto time, isso é evidente. Olhando o ciclo de 22 para cá, é óbvio que esse é o momento mais seguro, mais consistente, mais confiável da seleção. Isso quer dizer que é o melhor time do mundo? Não, mas quer dizer que é bem melhor do que era antes. Então, só nos resta aguardar para saber de fato se esses nomes estarão lá na convocação de maio, se vai cravar com esses 13 aqui e os outros que estão orbitando por ali. Mas o que para mim é evidente também é que o time passa longe de ser ruim e a geração não tem nada de fraca, tem muito talento aqui. Se a gente olhar o que esses caras, muitos aí, estão fazendo no futebol europeu, a gente vê que está bem servido. Resta transformar essa potência individual num jogo coletivo mais seguro, mais robusto e mais letal, né? Para ganhar os jogos que de fato importam. Projetando Copa do Mundo em média ali para o Brasil, a gente tem quarta e semifinal para se preocupar. A verdade é essa, que a gente vive a vida no foco de 3 jogos. Quarta e semifinal. É verdade que essa Copa será um pouco mais longa, então as oitavas já podem apresentar algum tipo de problema ali. Então, no pior dos mundos, a gente está focando esforços para 4 jogos. É aqui que a gente tem que se preocupar. Oitavas, quartas, semi e final. Lembrando que nessa conta da matéria tem o Rodrigo como garantido, mas é preciso fazer uma atualização. No final de semana, o Rodrigo sofreu uma lesão no jogo do Real Madrid e o jornal Marca, nessa terça-feira, atualiza que o Rodrigo sofreu uma ruptura de ligamento cruzado no joelho, o que tira o Rodrigo não só da temporada do Real Madrid, como também tira o Rodrigo, infelizmente, da Copa do Mundo. Ele seria, sem dúvida nenhuma, um dos nomes garantidos pelo Carlo Ancelotti. Isso aí não dá muito para... não tem margem. O Rodrigo estava na Copa do Mundo, mas a lesão, e ela deve ser oficializada em breve, tira o Rodrigo da Copa. Portanto, é um nome a menos daqueles que a gente tinha como nomes garantidos. Muita força para o Rodrigo, é uma lesão que vai demorar aí 7, 8, 9 meses para ele voltar. É a lesão mais grave que o Rodrigo teve na carreira e que vai tirar a chance do Rodrigo disputar mais uma Copa do Mundo pela seleção brasileira. O Rodrigo, inclusive, disputava de briga ali para ser titular, mas agora vai assistir a Copa do Mundo de casa. Infelizmente, imagina a dor que o Rodrigo deve estar sentindo. Concorda com os nomes que estão aí? Não concorda? Quem é que está garantido a mais aí? Quem você chamaria? Quem dos garantidos você acha que é um exagero e não deveria estar aí? Os comentários estão abertos para você participar sempre com educação, com argumentos. Você é sempre muito bem-vindo, beleza? Não esquecendo de se inscrever no canal e tocar na notificação para toda vez que tiver vídeo novo, você ser lembrado, ainda mais num canal que é indisciplinado e que não faz vídeo com frequência. Falou? É nóis!